Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do nosso programa Educa Balsas. Eu sou a professora Silene, a professora de língua inglesa, e estaremos aqui uns minutinhos fazendo algo bem interessante sobre algum assunto da nossa língua, da língua inglesa, certo? Hoje nós vamos fazer uma atividade interativa sobre os pronomes relativos, Relative Pronouns. Nós tivemos esse conteúdo na aula anterior e hoje nós vamos reforçar, revisar esse conteúdo e fazer uma atividade para ver se de fato nós assimilamos o que foi dito. Mas antes nós vamos ver um pouquinho sobre a habilidade que nós iremos trabalhar hoje. O componente curricular é língua inglesa, a nossa aula é do 8º ano do ensino fundamental, a unidade temática são os pronomes relativos. Qual a habilidade? A habilidade é a 17 de língua inglesa do 8º ano do ensino fundamental. O que visa essa habilidade? Empregar de modo inteligível os pronomes relativos who, which, that, whose para construir períodos compostos por subordinação. Então vamos rever um pouquinho o que nós falamos na aula anterior sobre esses pronomes relativos e em seguida nós iremos fazer a nossa atividade interativa. Então, o que são e como usar os pronomes relativos em inglês? Os pronomes relativos são aqueles usados para ligar informações em uma frase. Alguns exemplos deles em português é que, quem, o qual ou cujo. Cujas, cujos também é um pronome relativo. Então, em inglês, eles existem e têm a mesma função que na língua portuguesa. E qual é essa função? A função é de, eles se refere a termos citados anteriormente e devem ser usados sempre para introduzir uma oração subordinada a uma oração principal. E em inglês, quais são esses pronomes? Em inglês, os pronomes relativos são that, who, whom, which e whose. Esses são os pronomes que nós trabalhamos e vamos revisar o uso de cada um. Lembrando que eles se referem a termos citados anteriormente e devem ser usados sempre para introduzir uma oração subordinada a uma oração principal. Vamos ver aqui os pronomes relativos e alguns exemplos de cada um. Nós vimos que o that significa que. Ele é utilizado relativo a pessoas, animais e coisas. Toda vez que nós vamos relacionar sobre animais, pessoas e coisas, nós podemos usar o that com o significado de que para introduzir uma oração subordinada a uma oração principal. Olha o exemplo aqui, He is the man that, ele é o homem that, que saved the planet, que salvou o planeta. Então, quando eu uso that aqui, estou relacionando, estou fazendo essa relação dessa oração subordinada à oração principal, me referindo a the man, ao homem, the man. Então, the man that, o homem que. Então, nesse caso aqui, ele veio com esse significado. Está sendo relativo a pessoas. Agora, nós temos um outro aqui, which, que significa que, o qual, os quais, a qual ou as quais. Nós vemos que cada significado deve ser encaixado de acordo com a tradução que você for fazendo. Então, se na frase couber o significado de que, nós vamos utilizar ou o qual, ou os quais, ou a qual, ou as quais. Olha o exemplo. Mas ele é relativo a quê? A coisas e animais. O that é relativo a pessoas, animais e coisas. Já o which, nós usamos somente para coisas e animais, para fazer essa relação, introduzir essa oração subordinada à oração principal, certo? Ligada a essa oração principal para fazer essa relação. This is the bus, este é o ônibus, which, que, I take to go home, que eu pego para a escola. Então, quando eu falo aqui que eu for introduzir essa oração, I take to go home, que eu pego para ir para a escola, eu tenho que fazer relação a quê? A primeira oração que está citando a quem? The bus, ao ônibus. Então, aqui nós vemos que é uma coisa, por isso que eu uso which, que significa que, nesse caso aqui. Então, nós vimos que a oração subordinada, ela veio ligada através ou relacionada, introduzida com o pronome which, que significa, nesse caso, que. E está se relacionando a the bus, ao ônibus, coisa. Ou poderia ser também a um animal, se caso nessa frase coubesse, certo? Temos outro pronome relativo que é who e whom. Nesse caso aqui, eles significam que ou quem, mas a diferença é que ele é utilizado somente para pessoas. Não é utilizado nem para coisas, nem animais para fazer essa introdução da segunda oração, da oração subordinada. Ele é relativo a pessoas. Olha o exemplo aqui. The woman whom, a mulher a quem.
You called, você ligou, is my cousin, é minha prima. Então aqui nessa oração subordinada, you called is my cousin, eu uso whom para significar quem, certo? Relacionada a quem? De uma, a mulher, uma pessoa. Então nesse caso aqui nós usamos whom. Nós não usamos which, por exemplo, porque which não vai caber nessa frase. Então que ou quem eu posso usar tanto who ou whom para significar que ou quem, quando eu for relacionar uma oração subordinada a uma oração principal, se for me referindo a pessoas. Nós temos o whose, que ele já vem com o sentido, digamos assim, de posse, tá? Significa cujo, cuja, cujos ou cujas. Ele é relativo à posse e é usado para quê? Para pessoas e animais. Olha a frase. This is the shirt. Esta é a camisa whose, cujas, sleeves are too tight. As mangas são muito apertadas. Então aqui nós vemos que o whose está fazendo relação a the shirt, a camisa. Então aqui ela está se relacionada a the shirt, a coisa, certo? Então esses são os pronomes. Nós vamos agora ver nossa atividade interativa. Nós vamos fazer questões sobre tudo que foi dito na aula anterior também, que nós tivemos mais exemplos, certo? Eu só fiz, digamos assim, um breve resumo do que nós vimos na aula anterior, mas qualquer coisa você pode acessar a nossa aula no nosso canal do YouTube, que ela está disponível para você tirar todas as suas dúvidas. Mas vamos ver aqui. Na atividade interativa nós temos o primeiro, é uma questão de vestibular. Nós temos aqui uma frase e nessa frase qual seria, digamos assim, o pronome que nós iríamos utilizar para completar corretamente essa frase. Go and find the driver, vá e encontre o motorista. Temos o espaço aqui, arrived here yesterday, chegou aqui ontem. Então aqui, nesse caso, eu vou usar have, who, whose, what ou whom para completar essa frase. Lembrando que quando nós falamos de pronomes relativos é o quê? É uma oração subordinada a uma oração principal e esse pronome ele vai estar relacionado a algo que foi dito na oração principal. E nesse caso aqui nós estamos falando de quem? The driver, do motorista. Então, ó, observe, analise a letra A, B, C, D e E. E nós voltamos aqui um minutinho para ver se você de fato conseguiu completar corretamente essa frase. Um minutinho. Bem, você olhou, analisou, qual foi a opção que você marcou? Letra A, B, C, D ou letra E? Vamos ver lá? No primeiro nós vamos completar com who. Por quê? Porque aqui eu estou citando, até coloquei de vermelho para você observar, the driver, ao motorista. Aqui, vai e encontre the driver, o motorista que chegou aqui ontem. Então, nesse caso aqui eu uso who, estou relacionando essa oração subordinada à oração principal e estou citando aqui referente ao motorista, the driver, pessoa. Por isso que nós usamos who nesse caso, certo? Então, se você acertou, gostei de ver, sinal que você está atento, que de fato conseguiu assimilar o que nós passamos aqui. Na segunda questão, que também é uma questão de vestibular, nós temos mais uma frase e essa frase ela deve ser completada corretamente com um desses pronomes. Quais deles? Vamos ver aqui, ó. He is the man, ele é o homem, espaço, sings very well, que canta muito bem. Nesse caso aqui, qual desses pronomes nós vamos utilizar? Lembrando que aqui ele está se referindo a the man, ao homem. Nós vamos usar whom, how, which, who ou what. Nesse caso aqui, observem, analisem, vejam qual a questão que vai se encaixar corretamente e nós voltamos para conferir. Bem, aqui no segundo você voltou, analisou, qual foi a opção que você marcou? Letra A, B, C, D ou E? Nesse caso aqui, he is the man who sings very well.
Ele é o homem que canta muito bem. Nesse caso, ele vem com o significado de quê, certo? Who, porque está se referindo a the man, ao homem, certo? Vamos à terceira questão. Na terceira questão, nós vamos completar também a frase com um desses pronomes. Analisem, vejam com muita cautela, lembrem do significado de cada um, para que nós utilizamos, e vamos ver aqui, ó. No terceiro, nós temos a frase That's the fireman, espaço, son suffered an accident in the afternoon. Aquele é o bombeiro cujo filho sofreu um acidente esta manhã. Então, nesse caso aqui, quando nós falamos cujo, referente ao fireman, ao bombeiro, qual o pronome que nós vamos relacionar? É which, who, whose, one ou when? Observem, analisem e nós já voltamos para conferir essa questão. Bem, aqui no terceiro você observou, analisou e qual pronome você utilizou? Letra A, B, C ou D? Ou a letra E? Vamos ver lá? No terceiro nós temos aqui whose. Lembra que whose nós também podemos usar para pessoas, então vem com o significado de cujo, na questão de posse também. Então aquele, that's the fireman whose son suffered an accident this afternoon. Aquele é o homem cujo filho sofreu um acidente esta manhã. Lembrando que whose significa cujo, cuja, cujos ou cujas, certo? Agora no quarto nós temos três frases e cada frase deverá ser completada com digamos assim, com um pronome relativo. Aqui na letra A, B, C e D, nós temos em cada uma, nós temos três pronomes, mas nós vamos observar em cada frase qual pronome vai estar relacionado corretamente. Lembrando aqui, ó, que se the car é which, that ou which. Was a taxi exploited. Mr. Jack, whom, who ou that. E I like very much, is my teacher. My brother, whose, who ou which. Phone, you just heard e a doctor. Lembrando que cada letra tem que conter as três opções que completam corretamente cada frase. Lembrando que aqui eu estou me referindo ao carro, aqui à senhora Jack e aqui ao irmão. Observe, analise e vejam quais dessas letras possuem todas as opções que completam corretamente essa frase. E depois nós vamos analisar e verificar cada uma, certo? Um minutinho para vocês observarem e nós já voltamos. Bem, aqui no quarto você voltou, olhou e analisou. E qual opção você marcou? A, B, C ou D. Então, nós vemos aqui que aqui completa corretamente todas as frases é a letra A. The car which was a taxi exploded. O carro, que era um táxi, explodiu. Nesse caso aqui nós usamos which, porque nós estamos referindo a coisas, the car. Na segunda frase, Mr. Jack, whom, cujo I like very much, no qual eu gosto muito, is my teacher, é minha professora. A qual? My brother, whose, meu irmão, cujo phone is just heard, cujo telefone acabou de você ouvir, né? Is a doctor, é um médico. Então, nesse caso aqui, ele vem com o significado de cujo. Então, na opção que marca corretamente todas elas, é a letra A, which, whom e whose. Gostei de ver. Se você acertou, é sinal que você está bem ligado nas alternativas que nós utilizamos aqui. No quinto, você vai marcar a sentença incorreta. Você vai observar o uso de todos os pronomes relativos, vai ver se eles estão relacionados de fato com o que nós explicamos e você vai ver qual delas o uso foi incorreto. Aqui, por exemplo, ó, na letra A, the person who. Nesse caso aqui eu estou falando da pessoa. Nesse caso, está correto? Who. The car which hit me, I was red.
Nesse caso aqui, the car, eu uso realmente which. The student whose, o estudante que o telefone just rang should stand up, que acabou de tocar, deve se levantar. The police are looking for the car which driver was masked. Nesse caso aqui, which, quando nós estamos falando do carro, né? Então, which, ele de fato vai ser utilizado dessa forma. Então, qual deles, cada pronome foi usado corretamente, mas tem só um que foi usado incorretamente. Observe e analise e nós já voltamos para ver se você consegue identificar qual desses pronomes foi utilizado incorretamente. Um minutinho. Bem, aqui no quinto você olhou e analisou qual opção você marcou, letra A, B, C ou D. Aqui nós observamos que na letra D, nós usamos o which para referir-se aqui ao... nesse caso, o pronome refere-se à pessoa que estava dirigindo o carro e não ao carro em si. Então, quando nós referimos which aqui, nós estamos referindo a pessoas. E nesse caso dessa frase, o correto seria nós usarmos whom e não which. Porque aqui ele está se referindo à pessoa que está dirigindo o carro e não ao carro. Se fosse ao carro, estaria correto, porque é para coisas. Mas nesse caso aqui nós estamos falando que a polícia está procurando o carro no qual o motorista estava mascarado. Então eles estão procurando o motorista, ou o carro, nesse caso aqui. Então, nesse caso, which está sendo utilizado de forma incorreta. Mais uma questão. Nesse sexto, você vai escolher a opção que melhor completa a frase corretamente. Nós temos as frases e duas opções, e você vai ver qual das duas vai completar corretamente essa frase. Na letra A, where is the book? Onde está o livro? Which ou whose I borrowed yesterday? No qual eu comprei ontem. Qual dessas opções aqui completa corretamente? É which ou whose? Nesse caso, eu coloquei entre parênteses para você identificar qual delas. Um minutinho, nós voltamos e já conferimos essa questão. Bem, aqui você olhou, analisou, qual a opção correta? Where is the book? Which I bought yesterday. Nesse caso nós usamos o which porque nós estamos falando do livro, nós estamos falando de coisas. Onde está o livro no qual eu comprei ontem, que eu comprei ontem. Which. Certinho, gostei de ver. Vamos ver mais uma questão para ver se de fato você consegue entender o uso de ambos? Na letra B, nós temos the players, nós estamos falando aqui, dos jogadores, which ou who scored most points are the best ones. Os jogadores que marcaram mais pontos são os melhores. Nesse caso aqui, nós usamos which para nos referirmos, fazemos relação dessa oração subordinada à principal, ou who. No caso aqui, nós estamos falando de the players, dos jogadores. Observe, analise e nós já voltamos para conferir. Bem, aqui você olhou, analisou, qual questão você marcou? Nesse caso aqui nós usamos who, coloquei aqui de vermelho. Por quê? Porque nós estamos falando dos jogadores. Who nós usamos para dizer que relacionado a pessoas. The players who scored most points are the best ones. Certo? Gostei de ver. Temos mais uma para você analisar. Na letra C, delay, which ou who he gave you is here. Nós estamos falando agora, delay, a lei. Nesse caso, eu uso which ou who. He gave you is here.
Vamos analisar, observar e nós já voltamos. Aqui na letra C, você olhou e analisou qual a opção? Which ou who? Nesse caso, nós usamos which. Lembrando que who nós usamos somente para pessoas. A lei que você me deu está aqui. Nesse caso aqui, nós usamos which, que significa que, mas para coisas. Nesse caso aqui, a lei. Certo? Gostei de ver. Vamos ver somente mais uma? Na letra D, fala I really admire doctors. Eu realmente admiro os médicos. Who or that help people to cope with their problems, que ajuda as pessoas a resolver os seus problemas. Nesse caso aqui eu uso who ou that. Analisem, observem e nós já voltamos para ver, certo? Na letra D, I really admire doctors. Eu realmente admiro os médicos que, nesse caso, eu uso who ou that. Nesse caso aqui, eu vou usar who, porque nós estamos falando de doctors, dos médicos. Então, eu realmente admiro os médicos que ajudam pessoas que ajudam, a resolverem seus problemas. Nesse caso aqui, nós usamos o who. Então, essa atividade foi sobre os pronomes relativos. Eu espero que você tenha assimilado, que você tenha conseguido entender algo, porque esse é o nosso objetivo. Aguardo vocês em uma próxima aula. Qualquer coisa, você pode rever essa aula, a aula explicativa e a atividade interativa no nosso canal no YouTube, tá certo? Educa Balsas. E nós aguardamos vocês. Aguardo vocês na próxima aula. Até a próxima. Bye, bye.